agora então nós avançamos nesse tema então, amém? A origem do diaconato nós já vimos pelo texto, tá? Nós já vimos pelo texto da palavra de Deus que a origem do diaconato então tem algumas palavras-chave aí. Nós poderíamos definir 3 palavras-chave de onde originou, né, a diaconia. Então as palavras-chave poderiam ser bênção, problema e reivindicação. Sem ler o contexto mais embaixo ali, alguém conseguiria pegar aqui o que nós estamos falando? Bênção. O que seria a bênção? Né? Origem do diaconato, segundo o texto que nós lemos. Qual foi a bênção que nós tínhamos? O crescimento da igreja? O crescimento da igreja, nós estamos falando de Atos capítulo 6. Quando, né, a necessidade de levantar diácono. Então, a bênção seria o crescimento da igreja. Amém? Só para a gente introduzir então. O problema era qual? Qual o problema que tinha na igreja? Cresceu tanto e teve um problema. Precisamos solucionar esse problema. Distribuição dos alimentos para as viúvas. Amém? Esse era o problema. A distribuição dos alimentos para as viúvas. As viúvas estavam com necessidade. Algumas delas estavam tendo um conflito, né, entre as da fala grega e as da fala hebraica. Então esse conflito ali, as da fala grega, né, do idioma grego, está ficando meio que desprezado. Então elas reivindicaram, né, então, para poder receber, e aí eu já entreguei o resto, né? Elas reivindicaram uma posição, uma atenção, por isso a palavra reivindicação. Então, por causa da bênção, apareceu o problema, e por causa do problema, teve uma reivindicação, e por causa dessa reivindicação, tivemos uma resposta, que foi a orientação, né, e o levantamento, né, dos diáconos, onde levantou diáconos, instituiu a função de diáconos. Então, até então, não existia essa função do diácono, né? Então, o diácono foi, então, originado sobre essa circunstância. Está em Atos, capítulo de número 6. Nós não voltamos no texto, nós estamos fazendo um apanhado aqui e já dando continuidade da semana passada. Tá? Então, a origem, onde originou o diácono? Então, originou nisso. Mas Jesus não falou sobre diácono. Jesus falou sobre diácono? Não. Porque o diácono surge depois de Jesus. Nós estamos falando Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é após a ascensão de Jesus. Jesus já veio, morreu, ressuscitou e já ascendeu aos céus. Atos dos Apóstolos começa com essa narrativa. Aí a igreja está crescendo. Os ensinamentos e as instruções de Jesus. Mas Jesus não falou sobre diácono. Jesus não instituiu o diácono, mas a necessidade da igreja, instituída por Jesus, houve a necessidade do levantamento então dos diáconos. Então, os diáconos eles são originados então já no Novo Testamento, é onde surge o diaconato, por isso Jesus não fala sobre ele. Mas nós vimos na semana passada que a vida de Jesus é um exemplo de diaconato, não é? Jesus ele deu a vida em serviço. Jesus ele deu a vida em serviço. O apóstolo Paulo destaca, nós falamos sobre isso na semana passada, Filipenses capítulo de número 2. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de homem. Já é uma humilhação para um Deus, irmão, tomar forma de homem. E nós sabemos o quão falho é o homem. Então, um Deus tomar forma de homem já era uma coisa humilhante. Aí ele toma servo de um homem, depois como o homem se torna servo, não é só um homem, não, um servo. E um servo no sentido literal da palavra, alguém que só veio dar vida mesmo em serviço, e aí depois ele entrega a sua vida em obediência e em temor. Então a vida de Jesus é um exemplo máximo de serviço. Então Jesus, embora não instituiu o diaconato, mas ele deu um exemplo na sua vida do que é serviço. E nós vimos na semana passada, quando ele pega, né, o exemplo que nós temos, né, na última ceia, que ele pega a toalha, pega uma bacia e ele faz um trabalho para o discípulo que normalmente são os escravos que fazem para os senhores. Aí Jesus, sendo o Senhor, pega e faz isso, mostrando que o quê? Que o reino de Deus é diferente. Nós falamos também sobre o exemplo de João, que chega para Jesus, Tiago e João chegam e pedem, um para ficar à direita, outro para ficar à esquerda, lembra? Para ficar ao lado de Jesus quando ele estivesse no reino. Aí Jesus fala, não, no reino não é dessa maneira, né? Aqui não, aqui nós temos que ter o intuito de servir, é para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Amém? Então, embora Jesus ele não fala, mas ele nos mostra, nos dá um exemplo.
Amém? O restante do contexto aqui é exatamente o que nós falamos, né? Então a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja, o problema foi a distribuição, né, dos mantimentos, que chegavam numa parte e outra não, e a reivindicação, então aqui gritando, queremos, né, uma atenção especial. E aí nessa atenção especial foi levantado, então originou então ali o ministério do diaconato, que está em Atos capítulo número 6, o verso número 1. Amém? Agora nós vamos então analisar um pouquinho mais sobre o perfil, o perfil e a função do diácono, tá? Duas cartas que vão falar também sobre isso é 1 Timóteo e Tito, tá? Porque 1 Timóteo e Tito falam sobre isso, que são cartas pastorais, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, o apóstolo Paulo escreveu instruindo Timóteo e Tito a serem líderes de igreja. Então eles estavam assumindo uma função, então ele pega e envia para lá, né, a igreja envia para lá esses dois homens, e então o apóstolo Paulo está dando instruções para ele, e lá vai ter a instrução, né, do diaconato, que é muito essencial no serviço da igreja, tá? Então basicamente é isso. Agora lá nós temos então as qualificações dos diáconos. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos, e na primeira carta a Timóteo, revelam que em nada elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos, e os bispos aqui, aos pastores, aqueles que dirigem a igreja, tá? Então não há diferença nenhuma num comportamento, uma qualificação, falando assim, de uma forma geral, né? Qual a qualificação então para se tornar um diácono, ou a qualificação para se tornar um pastor? Nós vamos ver que algumas delas não tem diferença nenhuma, tá? Na verdade não há muita diferença, a não ser a questão do chamado na vida de um cristão e um pastor, porque a responsabilidade espiritual que o pastor tem, o cristão também tem que ter. A responsabilidade que um cristão tem, o pastor tem que ter, porque senão não seria pastor. Agora, a nível de chamado é uma outra história, tá? Mas agora, a nível de posicionamento diante de Deus, é o mesmo, né? O pastor é uma questão de chamado, não é uma questão de super crente. Não é Deus olhando e falando assim, não tem crente, não, só estou vendo ali o pastor Marcos, então aquele que é o único crente, nós vamos levantar ele para pastor, é o mais crente que todo mundo. Não é isso não. Ele é mais cristão do que todo mundo. Não é isso não. Tudo bem que deve ser exemplar sim, mas cristão todo mundo deve ser, e devemos ter o mesmo nível. Nós devemos nivelar e focar nesses homens de Deus, vocacionados, que são cristãos verdadeiramente. Isso deve ser o nosso objetivo, independente de ser pastor ou não ser pastor, deve ser o nosso objetivo, de andar tudo alinhado. O apóstolo Paulo, ele fala o que? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Seja igual a mim, não é isso que ele está dizendo? Não, eu vou olhar para o apóstolo Paulo, um santo homem de Deus e tal, imita ele, ou seja, vamos andar na mesma pegada, no mesmo nível. Não é olhar para, eu não sou pastor, eu não preciso fazer, eu não preciso ter conhecimento da Bíblia. Não, irmão, a Bíblia é para cristão conhecer a Bíblia. Esse ensinamento aqui é muito elevado, isso é só para pastor cumprir, não, é para todo mundo, né? Todo mundo que deseja verdadeiramente ser cristão tem que estar inteiramente ligado no que a palavra de Deus e a instrução da palavra de Deus serve. Jesus não falou umas palavras para os líderes e outras palavras para os cristãos, né, que não lideram necessariamente dentro da igreja. Não, a palavra é para todos. O vinde a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Não é só para pastor, não é só para líderes, é para todo mundo. Então, desde o irmão que serve naquilo que menos aparece na igreja, até aquele que prega, ministra a palavra, a mensagem de Jesus, ela é a mesma. Agora é óbvio que vai ser mais cobrado, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais revelação o Senhor deu, e mais o Senhor nos disponibiliza, e mais a gente vai conhecendo Deus, mais o Senhor vai requerendo da nossa parte. Agora, cristão, todo mundo deve ser cristão. Amém? Então, não há grande diferença aqui entre o diácono e os bispos e os líderes, tá? Nós já vamos avançar um pouquinho sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, verso número 8. Eu pedi que alguém lesse, por favor,
1 Timóteo, capítulo número 3 e o verso número 8, nós vamos falando então sobre o que se pede, né, de um diácono. Qual é o perfil do diácono? Qual é a referência? O que nós vamos analisar aqui? Então vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 3, verso número 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua própria, não dado muito vinho, não cobiçosos de ter para ganância. Amém. Então nós já vimos aí algumas coisas interessantíssimas, né? Então a primeira dela que nós temos destacado aí é caráter moral. Nós vamos falar sobre isso, caráter moral. E aí o destaque deve ser, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre. O que é uma língua dobre? Que é alguém que não tem firmeza na palavra. Fala uma coisa aqui, mas ali fala outra. É alguém que não tem uma linha correta daquilo que está falando. O que a palavra de Deus nos orienta? Deve ser sim, sim, não, não. O que eu entendo de sim, sim e não, não? É só repetir o sim 2 vezes que está valendo não. Eu entendo nessa palavra aqui, se é sim, é sim. Deixa eu exemplificar. Se você fez alguma coisa, por mais errada do mundo que você fez. É sim, eu fiz. Né? É alguém que tem firmeza na palavra. Qual é a realidade daquilo que você está vivendo? É sim ou é não? É sim, então a sua palavra tem que ser sim. Então a sua resposta tem que ser sim. Se essa é a realidade que você está vivendo, quando confrontado com ela, não pode ter aqui, hora você está e hora não está. Não, é sim, é sim. Eu falei. Eu não falei. A pressão ela não pode mudar você. Mas é muito feio o que eu fiz, eu não posso assumir assim. Não, se você fez, deve assumir. Não estou falando que você tem que ficar expondo aquilo que você fez. Mas agora num confronto de verdade, se a realidade que você está sendo confrontado é sim, a sua resposta tem que ser sim. Se a realidade que você está sendo confrontado é não, sua resposta tem que continuar não. Falou ou não falou? Não, não falei, né? Imagina um conflito, né? A gente tem aquela conversa tete a tete, né? Que fala, né? Lá no Brasil a gente usa muito essa expressão. Aquela você senta na mesa, eu vou colocar as coisas ali, né? Olha, Diácono Robson, eu ouvi alguém falando que você disse isso ao meu respeito. Você falou mal de mim. Falou ou não falou? Nunca. Se for não, é firmeza nessa palavra. Agora se for sim, é sim. Aí, irmão, e se tiver falado, tem que ser firme. Se você usou a sua boca para poder falar de alguém longe dessa pessoa, você tem que usar essa mesma boca para falar na presença dela. Na verdade, deve ser até o inverso pela palavra de Deus. Se você vê o seu irmão errado, você chega até ele e fala com ele. Não é contar para os outros, não. Mas agora nós estamos analisando já um contexto da história. Não, olha, realmente falei mal com você, estou errado sim, mereço castigo sim e tal, mas eu falei. Então, seja firme na sua palavra. Não diga, outro exemplo também que nós podemos usar. Você diz que vai fazer e a pessoa confia naquilo que você falou e depois você não vai. Depois você não faz. Pastor, como que eu vou lidar com isso? Porque a circunstância não permitiu isso. Isso é uma outra história, tá? Você não é escravo da tua palavra. Há uns dias o Senhor me chamou a atenção em relação a isso. Eu dava uma palavra, irmão, eu fazia de tudo no mundo para poder cumprir aquela palavra. Aí o Senhor me fez entender o quê? Que nós somos limitados. Nós não somos ilimitados. E muitas vezes a gente vai falando e não vai conseguir cumprir. O que a gente faz? Vou deixar passar? Não. Falou, não consegue, não vai dar conta, irmão, chega na cara e fala de novo, olha, eu falei isso, agora eu estou aqui perante você, nós precisamos acertar as contas, porque eu não vou dar conta de cumprir isso que eu falei. Isso que, irmão, a gente tem que entender o nosso limite, tá? Sabe o nível que o Senhor chamou a minha atenção? Eu estava idolatrando a minha palavra, dava uma palavra, você não sabe o que eu já fiz para tentar cumprir a palavra que eu dei. Já trabalhei de madrugada, deixei meu irmão que teve um acidente no hospital, 10 horas da noite, corri para um trabalho de madrugada, trabalhando sem condição nenhuma para trabalhar, mas ali trabalhando porque eu tinha dado a palavra que ia ter um muro,
irmão, simples, de um balcão construído. Aí o cara estava pressionando, falando que no outro dia precisava, porque tinha que fazer um trabalho. E aí, naquela pressão de querer, eu fiz essa correria louca para poder dar a palavra que eu ia cumprir aquilo ali. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui lá, fiz de madrugada. Nossa, nem faz ideia, não posso nem contar detalhes de como foi luta para fazer aquilo ali. Mas fui lá e fiz. Aí no outro dia, o cara que ia fazer o tal trabalho não apareceu. 3 dias depois o muro está lá, esfregando a minha cara. Olha, você podia ter ido, descansado, cuidar do seu irmão e tal, ia ter tempo suficiente para isso. Mas a pressão não é a pressão externa, é a pressão interna da palavra que eu dei. Nós não podemos ser escravos de nós mesmos, não. A palavra é sim, sim, não, não. Mas você não precisa assumir uma forma de escravo. Não, eu falei, eu tenho que fazer, custe o que custar, não. Existe também o intermediário. Olha, eu falei, calculei mal, errei, e nós precisamos acertar as contas aqui agora. Agora, uma coisa é certa, seja um homem, né, no sentido da palavra homem, mas seja responsável, homem ou mulher, seja responsável, e vai lá e fala, olha, eu não vou conseguir, e eu assumo a responsabilidade. Tenha misericórdia de mim no máximo que você puder, mas eu assumo a responsabilidade. Então, é esse o sentido, tá? O sentido é seja responsável. Se é sim, se é não, é não. Não seja dobre, né? Uma hora você fala que sim, mas depois é pressionar, não. Mas não é bem assim e tal. Você já passou por situação como essa? De vivenciar isso de alguém? A pessoa te dá uma palavra, fala que você vai firme naquilo, aí depois, na hora que pressiona, a pessoa gagueja para lá, gagueja para cá. Não é assim que funciona? E aí no final, a gente fica ali e fala, rapaz, mas eu tenho certeza e convicção que você me falou, e agora você está distorcendo tudo que você falou. Então o cristão não pode ser assim. E o diácono não poderia ser assim. Porque ele estava sendo confiado com o exemplo da igreja. Sabe, irmãos, sabe a responsabilidade que é ser cristão? As pessoas que vêm de fora, quando está dentro da igreja, aí conta um problema para você, ou espera uma ajuda tua, você sabe por que ele está confiando? Está confiando em Deus, está confiando em você, mas por causa de onde você está, afirmado em quem você está. Aí imagina, você pega e tem 2 palavras com essa pessoa confiando. Aí você diz que vai fazer e não faz, ou você diz que vai ajudar e não ajuda, ou ela te conta, você pega e passa para frente, conta para outra pessoa. Você está sendo honesto? Não está. Você está sendo cristão? Não está. Nem cristão você está sendo. Não é diácono, não é presbítero, não é bispo, não é nem cristão uma pessoa que faz isso. Então não tenha 2 palavras, tem uma palavra só. Não seja frouxo na sua palavra, frouxo no sentido de que se eu falei, né? Não é, eu sou frouxo, eu falei, mas não tem isso meio termo. Então o diácono precisava dessa segurança, porque as pessoas iam confiar neles. A viúva que estava sem nada para dar para os filhos lá, ia falar, olha, eu estou precisando aqui, não, fica tranquilo que nós vamos lá reivindicar com você. Aí ia chegar à noite, e se esse diácono fosse do palavra? Não transmitisse com fidelidade aquilo, não confirmasse aquilo que ele falou que faria, o que ia acontecer? Aquela viúva ia estar sem comida para dar para o filho, e aí ia começar o que? O pessoal da igreja é desse jeito, não tem palavra. Tá? Então, olha a seriedade que é o levantamento de um diácono. Mas não é só diácono, nós todos somos diáconos de Cristo. Olha a responsabilidade que é ser cristão. O que as pessoas estão esperando de você? Irmão, diferença do mundo, no mínimo, tá? Diferença do mundo. É lá no mundo, irmão, que já não está dando para confiar em muita coisa. Romanos capítulo de número 1 vai falar exatamente uma descrição da realidade do que a gente está vivendo. Homens infiéis nos contratos, infiéis nos relacionamentos, não é isso que a gente vive? Hoje, irmão, para você garantir uma coisa com alguém, fechar um negócio, um contrato com mais não sei quantos lá, e você ainda corre o risco de ter que ir para a justiça. É muito claro isso. Então, nem o contrato hoje está fazendo com que as pessoas cumpram alguma coisa. O que tem de contrato descumprido todo dia são muitos deles. O que tem de processo todo dia são muitos deles. Porque pessoas que não têm palavra, não têm firmeza. Aí vem para dentro da igreja, no mínimo as pessoas esperam coisa diferente. Então, irmão, se você deve a alguém, falou que vai pagar, qualquer coisa que seja, tem que ter franqueza, clareza. Não pode haver aqui meio termo no nosso meio, não. A gente tem que ser claro, tem que ser franco. Olha, não dá. Irmão, aproveita que é crente, né? Chega e fala, irmão, o negócio apertou de tal maneira que eu não vou ter condição de te pagar. Eu preciso que você me perdoe, nós precisamos resolver esse negócio. Brincadeira à parte, mas seja responsável. Tá? É isso que nós precisamos ser dentro da igreja, é isso que a gente quer.
Tá? Em nome de Jesus, não vamos permitir, irmão, que as pessoas, não, pior está dentro da igreja do que lá fora. Em nome de Jesus, isso na nossa vida não pode ser a realidade. Lá fora é uma coisa, o mundo lá fora, né? Agora nós cristãos temos que responder diferente. Então o diácono ele precisava ser pessoa de palavra. A viúva ia confiar a vida dela na mão desse diácono. E ele tinha que responder a isso. Então uma das primeiras coisas era isso. E depois, ele não poderia ter ganância por dinheiro. Ele não podia ser uma pessoa gananciosa. Por quê? Porque ele ia ter um cargo de confiança, mantimento, né? Alimento para as viúvas. Era um tempo de muito comércio de alimento ainda. Hoje você sair com um saco de arroz tentando vender na rua, dificilmente você vai conseguir vender ele. As pessoas que arroz vai no mercado comprar, ninguém fica comprando. Mas naquele tempo era comércio de mercadoria, era comum as pessoas venderem produtos e tal. Imagina, era muito fácil, pego 10 cesta básica, entrego 9 e fico com uma. Porcentagem, 10%. Vai e vende ela e bota dinheiro no bolso. Aí depois é uma pessoa de confiança, não tem salário. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro não podia ficar ali indo lá atrás do cara para saber se entregou ou não entregou, não ia ter como acompanhar tudo isso. Aí por outro lado também precisava ser uma pessoa de confiança na palavra. Por quê? Porque do outro lado poderia ter os aproveitadores também, querendo receber mais. Não me entregou, eu preciso de outra. Para quê? Para de repente fazer a mesma coisa. Então tinha que ser alguém, irmão, de pulso firme, alguém que realmente ia reger o negócio, alguém que era crente verdadeiro, que a gente podia confiar. Houve um tempo, irmão, no Brasil, eu vou falar do Brasil, que é lá que é a minha origem, né? Lá no Brasil teve um tempo que homem comprava pelo bigode. O homem chegava e falava, não, me vende aí que depois eu vou te pagar, eu recebo no final de semana, no final do mês eu vou lá te pagar. Era assim que funcionava, meu amigo, lá no Brasil, um tempo atrás. Há um bom tempo. Aí depois os homens começaram a perder a moral. Aí, no meio desses homens começou a perder a moral, levantavam os homens cristãos. Irmão, o homem crente, se soubesse que era crente, tinha crédito aberto, ele chegava lá e comprava à vontade também. Até começar os falsos cristãos chegar lá para comprar no nome de crente, eu sou da igreja tal, e começar a ter grandes problemas. Irmão, o que tem de pastores que foram chamados a atenção porque crentes da igreja dele compraram na mercearia. No Brasil chama outra coisa, é mercearia mesmo, né? É mercearia mesmo, né? Aquelas vendinhas menorzinhas, aquelas mercearias compraram lá e deram palavra que ia pagar e não pagaram. Que tem de pastor que tiveram que ir lá conversar, tentar amenizar as coisas, chamar irmão, chamar obreiro, e aí foi perdendo a credibilidade. Hoje as pessoas às vezes preferem vender para um não crente do que vender para um crente lá no Brasil, em muitos lugares. É triste essa realidade, irmão, mas é a realidade. Então, em nome de Jesus, no nosso meio não pode acontecer, com você não pode acontecer. Sabe o que Jesus disse a respeito dos fariseus? Jesus vira para os cristãos, né, os discípulos dele, e fala: se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês não são dignos do reino de Deus. Vocês viram na semana passada falando um pouquinho sobre os fariseus, um grupo religioso que era rigoroso em cumprir a lei do Antigo Testamento. Se a nossa justiça não exceder a justiça desses homens, a gente não é digno do reino de Deus. Aí imagina a justiça de quem está aí fora, irmãos. Imagina se nós não formos diferenciados do mundo que está aqui fora. Nós não seremos dignos do reino de Deus de maneira nenhuma. É isso que Jesus está mostrando de forma bem clara para a gente. Então, nós precisamos ser firmes na nossa palavra. E o diácono ele não poderia ser ganancioso, um ganancioso. Irmão, existe aqui o nível não é ganância. Ou seja, você tem interesse em ter bens financeiros. Tá, desde que esteja um limite, seja uma coisa equilibrada, tudo bem. Agora não pode virar para o lado da ganância. Você não pode ser um cara ganancioso, você pode ser ambicioso. Cuidado com a ambição. Nós precisamos ambicionar coisas grandes, mas não podemos permitir cair na ganância. O que é uma pessoa gananciosa? Aquela pessoa que em todo lado que está olhando, ela vê modo de ganhar alguma coisa. Quer ganhar sempre. Você vai trocar ou oferecer uma coisa para ela quer puxar um pouquinho mais para ganhar mais ainda. Você vai trocar uma coisa com ela quer de alguma forma pegar mais para ela do que trocar com você. Você vai vender para ela quer te vender ela quer te comprar pelo mínimo possível que se vende. Isso é a pessoa, não é negociador, irmão, não, negociar faz parte. A pessoa quer vender, você quer comprar, você pode negociar, não consegue dar um desconto e tal. Agora, ganancioso é aquele que quer puxar de qualquer maneira.
Comprar um carro, olha, tem um risco aqui no seu carro, aí você dá uma voltinha, olha, outro risco aqui, não, você tem que descontar, você tá querendo tirar tudo possível para não, em nome de Jesus, não faz parte do cristão, tá? Porque isso aí vai acumulando miséria para a nossa vida, essa que é a realidade. Então, não pode ser uma pessoa gananciosa. Não, tem ambição sim, tem ambição de coisas boas sim, é bênção de Deus, agora cuidado com o limite aí, tá? Vai vender uma coisa, quer vender sob um preço extraordinário, alto demais, não. Então, nós precisamos tratar dessas coisas, irmão, porque nós precisa ser claro para a gente que a gente tem que ser exemplar em tudo, tá? Então, tem que ser uma coisa agradável. Um cristão precisa comprar um negócio, nossa, o irmão Carlos Eduardo está vendendo lá uma coisa abençoada e tal, chega lá e irmão, é uma troca, a venda é isso, é uma troca, ele precisa vender, o outro precisa comprar, então que seja uma coisa agradável para os dois, né? É isso que a gente espera de um cristão, no mínimo é isso. Então, o diácono especificamente não podia ser ganancioso. Já lidamos com alguns diáconos de outras igrejas, que era difícil até de mexer no negócio, eu corria mesmo, infelizmente, são problemas que precisam ser tratados, mas são problemas graves e que são prejudiciais, tá? Isso não pode acontecer. Só um exemplo bem rápido, nós já vamos avançando também aqui, um exemplo bem rápido. Um dia, ele comentando comigo, ele estava numa outra igreja já, e aí lá o pastor tinha um X6, se você souber que o pastor tem X6, ele não fala nada não, o pastor tinha um BMW X6, aí ele pegou e comentou comigo, rapaz, o pastor chega lá, aquele carrão lá, não aguenta não, eu aumento o orçamento mesmo para ele, um carrão daquele tamanho, ele pode pagar mais. Eu falei, não, você está errado, pessoal, você não pode fazer isso para ninguém, você tem que ter negociação, você pode dar atenção, irmão, já pensou? Eu falei, rapaz, eu não quero ser nem seu pastor, eu quero ser, se você faz isso seu pastor, imagina que não é pastor. Mas para a gente ter noção do problema que era, esse irmão era mecânico, eu acho que eu não expliquei bem a história, ele era mecânico. Ele falou que o pastor chegava lá para arrumar o carro, ele aproveitava que era um carrão e ele espetava mesmo, tinha faca, como ele costuma falar. É triste essa realidade, mas acontece. Por quê? Porque é uma pessoa que é gananciosa, quer tirar proveito em toda situação, tá? O trabalho às vezes era o mesmo, de trocar uma peça no X6 ou trocar no outro. Então, a gente precisa ter cuidado com isso aí. Então, o trabalho de diácono tem que ser um trabalho minucioso. Então, o serviço para Deus, embora voluntário, não tem que ser prestado com honra, com seriedade, com serenidade. É isso que as pessoas esperam de nós, amém? E os novos convertidos, então, muito menos. Agora, as pessoas vêm nova convertida, ou vêm para conhecer a igreja, elas vêm querendo ver o Jesus que nós estamos manifestando. Aí, se nós somos o exemplo que estamos falando, oferecendo, entre aspas, Jesus para ela, pregando o evangelho das boas novas, ela vai olhar para a nossa vida, ela vai olhar para a vida do irmão, o irmãozinho ali na igreja e tal, e ela toma por exemplo. Aí, se esse irmão começa a fazer vacatura, ela vai começar, se não for misericórdia de Deus, não fica. Se não for essa revelação graciosa a respeito de Deus, a pessoa não convertida não vai ficar na igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção. Quem somos em Cristo Jesus? Jesus, ele vai falar o seguinte: quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Tá? No Brasil a gente usa um provérbio que eu contesto ele por esse versículo de Jesus, que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Lá no Brasil a gente fala isso, não fala? Quem pouco atrapalha. Ajuda muito quem pouco atrapalha. Mas Jesus não, Jesus fala o contrário. Quem não ajuda está atrapalhando. É isso que Jesus fala. Se você não está ajuntando, colaborando, você está espalhando, você está mandando embora. Então a gente precisa ter atenção nisso. O diácono, então, vai ter um cuidado elevado. Então o caráter é moral e não serve, nós já falamos aqui, não serve só para diácono, não. Serve para todo cristão. Amém? Esse caráter moral abençoado. Agora no verso 3, do capítulo 3, verso 9 e 10, os caráter espiritual. Tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Queria pedir que alguém lesse, por favor. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Amém. Então, instruções bem detalhadas. Lembra o que eu estava falando? Essa carta o apóstolo Paulo enviou para o irmão Timóteo, porque ele estava liderando uma igreja, então precisava de detalhes para poder ajudar na ordenança, né, na liderança da igreja. Então, o caráter espiritual é a plena convicção do que é crer no evangelho.
essa é uma realidade clara. Ele precisa ter uma convicção. Nós estamos falando sobre posicionamento, nós estamos falando sobre posicionar, nós falamos sobre posicionar na identidade. E só é possível posicionar na identidade cristã quem entende o que é o verdadeiro evangelho. Você tem que ter uma convicção, né? Fomos pecadores, andávamos perdidos, o lugar que nós estávamos não era uma... Irmãos, por melhor pessoa que você fosse, o melhor menino, melhor filho, melhor esposa e tudo que você fosse, sem Jesus, irmão, era um estado de depravação, de perdição, é um estado horrível, a nossa condição sem Jesus. Por melhor que seja a nossa justiça, a Bíblia vai falar assim, que a justiça do homem perante Deus são trapos de imundícia. Para Deus é insignificante a nossa justiça, a justiça do homem, tá? A justiça do homem. Por quê? Porque nós não temos sensibilidade de justiça verdadeira, justiça pura de Deus. Então, para nós, perante Deus, essa justiça não vale nada. Agora, quando nós saímos de lá e vamos para Jesus, Jesus nos tira de lá, aí as coisas mudam. Aí agora nós somos justificados em Cristo Jesus. Aí perante Deus, agora nós temos uma identidade. Então, se nós não entendermos essa identidade nossa, nós não temos condições de servir. Então nós precisamos entender, nós precisamos ter esse caráter espiritual, ter a plena convicção de quem nós somos, do que o Evangelho fez pela nossa vida, de qual a responsabilidade em seguir verdadeiramente o ensinamento de Jesus. Então, quando isso acontece, aí sim, nós entramos numa condição de servir, de prestar serviço na casa de Deus, e aí de receber delegações, como o diaconato, por exemplo, ou qualquer uma delegação ministerial. Por quê? Porque nós temos a plena convicção do Senhor. Então, nós precisamos dessa convicção. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 16, verso número 25. Alguém pode ler, por favor? Romanos 16, verso 25. Ora, Ele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, contido em segredo desde o início do mundo. Amém? É isso aí, o diácono tem que guardar essa revelação, ou seja, tem que viver verdadeiramente o Evangelho. Aí a sequência do versículo que nós lemos aí, vai falar o quê? Que ele deve ser primeiro provado, tem que ter um tempo de experiência na igreja. O pastor tem que dar um tempo de experiência para ver se verdadeiramente ele vai responder. Se é uma pessoa que vai saber verdadeiramente responder. Irmãos, por quê? É uma responsabilidade. Quando assume essa função, a nossa igreja não é tão grande ainda, mas vai ser muito grande. E quando uma igreja é grande, as funções do diácono, elas vão se alargando. O diácono vai ganhando responsabilidades, mais serviços, mais acompanhamento. O diácono vai estar envolvido em tudo do funcionamento da igreja, inclusive até visitar doentes, né? Então o diácono vai ter muitos serviços importantes dentro da igreja. Então há uma necessidade verdadeira do caráter espiritual dele ser fixo, ser pleno, dele ter constância, dele ter verdadeiramente um exemplo e viver o Evangelho de Cristo Jesus. Então o novo convertido, acabou de chegar na igreja, não pode ser dado-lhe uma responsabilidade tamanha dessa, de função dentro da igreja, de destaque dentro do corpo da igreja, que vai, né, assumir responsabilidade grande. Então ele vai ser acompanhado durante um período de tempo, e depois desse período de tempo acompanhado, tem experiência, então vai ser delegado. Então nós estamos falando de uma igreja que está num crescimento, lá na igreja primitiva, um crescimento expandindo para tudo quanto é lado. Então havia uma demanda, uma necessidade muito grande. E aí todas essas instruções eram necessárias para que cumprisse e houvesse resposta para as necessidades da igreja. Amém? Então Romanos capítulo 16, verso 25 nos traz essa confirmação. Não é só diácono cristão, tem que ter essa convicção, tá? Essa convicção do que Cristo Jesus ele fez pela nossa vida. Por isso a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Tá? Se não tiver um dos dois, né, não está bem. E o outro ponto, caráter familiar, tá? Caráter familiar, o candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai.
Se não cumprir esses requisitos aqui, não pode. Por quê? Porque verdadeiramente ele ainda não recebeu uma transformação a respeito do Evangelho. Tá? Não vou falar que não é um cristão, porque ainda pode estar naqueles passos iniciais. Pode ter recebido a mensagem, está sendo liberto, está buscando uma mudança, está sendo mudado. Meu pai, durante muito tempo, era muito cristão dentro da igreja, coisa bonita de se ver. Irmão, que não pedia um culto de oração. A gente morava, só para você ter uma ideia, era 7 quilômetros longe da igreja. A gente ia a pé para a igreja. 3 desses 7 quilômetros era morro, só subida mesmo, morro para chegar em casa, né, e descida para a gente ir para a igreja. Para descer, o pessoal fala que todo santo ajuda lá em Minas Gerais, né? Para descer, todo santo ajuda. Para descer é simples, agora para voltar é mais difícil. E a gente fazia isso. Então, todo dia, meu pai tinha umas semanas de oração, os propósitos de oração durante a semana na igreja. Meu pai todo dia ia para essa oração. Mas aí depois, na resposta em casa com os filhos, meu pai era fiel, sim, zelava bem da nossa casa e tal, mas não tinha um trato amoroso com a gente, era meio na base da pancada, que não tinha muita conversa não. Já que o Robson está aqui, pode confirmar para você que o negócio era meio estreito na terra. Então, tinha uma resposta muito bonita lá, mas quando chegava em casa não era aquele amor todo, né? Então, o exemplo aqui não era um dos melhores, né? Não tratava a gente, inclusive, a gente ficava olhando aquilo meio torto, né? Porque a gente, criança meio abençoada, né? A gente olhava aquilo meio torto, nossa, aqui é uma benção, né? Podia ser assim lá em casa também, né? Ou a gente podia mudar aqui para a igreja, né? Viver só aqui na igreja também, que deve não ser ruim não, né? Mas não tinha toda essa atenção, e é preciso, irmãos, porque imagina um vizinho que está vendo um pai que vive espancando os filhos, rigoroso, que não dá atenção, é bruto e tal, que a coisa. Nosso pai não espancava não, tá? A gente corria muito, não dava não, mas ele não fazia isso não. Eu amo meu pai, tá? Não estou aqui caluniando meu pai não. Mas imagina o vizinho tá vendo você é um cara bruto com seus filhos, rigoroso, e não cuida bem da sua família. O vizinho vai falar logo, esse cara não é crente não. O pessoal até conta história de pregador. Diz que lá no Brasil o irmão vivia na igreja e tal, mas em casa era um algazarro, era só briga em casa, não sei o que. Aí ele se esmondia, inclusive, de colocar uma plaquinha lá na casa dele, assim, essa casa é do Senhor Jesus. Aí beleza, e o vizinho todo dia passava vendo aquilo, irmão, aquela baderna dentro de casa, e o vizinho olhando para aquela placa, o vizinho não comentou não. Foi lá e mandou fazer uma e trouxe e pendurou lá, e a plaquinha estava assim, ó, só tá alugada para Satanás. Pode até ser alugada para Satanás, porque o negócio está feio ali dentro. Imagina, irmãos, as pessoas têm que viver com harmonia na nossa casa, né? É isso, se a gente não cuidar bem, e aqui tem vários níveis de cuidado, tá? Vários níveis de cuidado. Se a gente não cuidar bem da nossa casa, a gente não pode servir na obra de Deus. Essa é a realidade. Então, pastor, mas eu conheço um obreiro que serve mal a casa dele e está servindo dentro da igreja. Então chega para ele, conversa com ele, né? Chega para ele, fala com ele, fala, você tem que consertar a sua vida, está errado isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Se ele te rejeitar e não mudar, irmão, chega até a igreja. É isso que Jesus aconselha, leva até a igreja. O que é essa igreja aqui? Até o conselho da igreja. Tá? Não é chegar aqui, pegar no microfone e expor o irmão, não. É o conselho da igreja. Chega no pastor e fala, pastor, olha, o irmãozinho está dando problema aí, tá? Não é exemplo bonito, não. O que nós podemos fazer? Eu já conversei com ele, e aí a gente vai procurar um meio de tratar isso também. Se não resolver, irmão, aí tem que ser mesmo uma coisa esclarecedora, ele tem que ser colocado no lugar dele, tem que ser colocado, nós chamamos de disciplina, tem que tomar um posicionamento, porque não pode continuar servindo de qualquer maneira, que não é obra de Deus. Tá? Isso é bom os irmãos saber, porque tem muita coisa que nós mudamos um pouco a ação, tá? A ação agora não é igual antigamente, a irmã Flaviana, não sei se conhece, antigamente um culto de membro, chamado culto de membro, é uma reunião, irmãos, e nessa reunião era o seguinte, tinha um irmãozinho que tinha um problema desse, era colocado ali nessa reunião, mas em público, no meio de todo mundo, aqui não era assim que a gente tratava antigamente. Olha, o irmãozinho lá pecou, não sei o que, um dia, só vou dar um exemplo rápido, tá? Um dia meu pai, né? Nós estávamos numa igreja tradicional que não podia brincar de bola, não podia jogar bola, não podia assistir televisão e nem brincar de... Lá no Espírito Santo a gente chama de bolinha de gude ou boleva, burquinha e tal, aquelas bolinhas mesmo, jogar assim, criança podia brincar com aquilo. Bom, eu gostava daquilo, tá?
Aí um dia meu pai me pegou, jogava só escondido. Um dia meu pai me pegou jogando, e eu já tinha batizado, já estava dentro da igreja. Aí numa reunião lá, todo mundo caladinho lá. Tá, filho, é daquela que você tem lá em casa. É aquela bolinha que você tem lá em casa, tá? É daquela mesmo. E aí, meu pai pegou um dia no cu de membro, meu pai levanta e fala, eu tenho uma causa para apresentar. Nossa, meu coração já gelou logo. A gente nem gostava desses cultos, né? De membro. Aí chegou lá, meu pai falou assim, olha, meu filho ali, quero apresentar, o Marcos, eu peguei ele estava cometendo um pecado, estava jogando lá bolinho de gude no meio dos amigos lá. Mano, naquela hora, nossa, eu fui no chão, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E aí tinha todo o processo, né? Dependendo do que você estava fazendo era disciplina, dependendo do que tinha feito era exclusão da igreja e tal, tudo isso aí. E aí quando aconteceu isso, né? Meu pai me expôs e tal, eu já levantei chorando, aí o pastor dá a oportunidade, então quer falar alguma coisa, eu naquele desespero e tal, eu falei, não, é verdade mesmo, eu fiz isso, me perdoa e tal. Aí o pastor comovido ali, junto com os irmãos, perdoaram e tal, ó, só não faz mais, perdoado então o seu pecado, então não peque mais. E aí posicionou. Então era algo que era tratado assim, só para exemplificar que às vezes coisas simples eram levadas dessa maneira, e às vezes coisas difíceis também eram levadas dessa maneira, e era muito complicado as coisas, tá? Então agora nós mudamos, não é que não tem mais, a gente procura trabalhar agora de uma forma que não vai gerar escândalo. Então o que a gente procura? Trabalhar de uma forma mais discreta, né? Então a gente chama no particular, trata com uma pessoa, o corpo de obreiro da igreja está mais bem informado. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? Então, irmãos, a gente tem a sensibilidade de entender, não é mais aquela exposição, a não ser que seja algo muito escandaloso, aí sim deve ser colocado diante da igreja, algo muito escandaloso deve ser colocado, que foi tratado, que foi posicionado para não contaminar. Amém? Agora, tirando esse muito escandaloso, a gente trata mais no particular. Então, se você vê pessoa que, não vou falar não, senão vocês vão ficar observando. Então, irmãozinho tinha oportunidade direta, já não faz mais nada na igreja, está quietinho ali, vocês vão ficar pensando, está no banco, aquele ali, ó, vigia, tá? Nem sempre. Nem sempre, é isso que eu estou dizendo, nem sempre, tá? Então deve cuidar bem da casa. A exemplo dos bispos, diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. O que é amor sacrificial? O que a Bíblia fala a respeito do homem? Como que o homem deve fazer? A esposa, né? Os homens sabem da esposa. Como que a esposa tem que ser? Hã? O que, irmão? Com uma esposa exemplar tem que ser? Os homens gostam disso aí, mano. Sabe? A esposa deve ser submissa ao marido. Né? É isso que a palavra de Deus vai destacar de forma clara. Tem que submeter mesmo. Tem que ser submissa. E os homens? Tem que fazer o quê? As mulheres sabem. Se não souber, irmão, vocês têm que ir para a Bíblia. Amar como Cristo amou a igreja. Tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A mulher se submissa. Aí os homens ficam rotando. Não, a Bíblia fala que tem que ser submissa e não é submissa. Com quantos problemas a gente tem com isso dentro das igrejas? Pastor, a minha mulher não é submissa, tem que ser submissa. A pergunta tem que ser direta. Você ama igual Cristo amou a igreja? Se você amar ela igual Cristo amou a igreja, você pode ter direito de reivindicar, e cuidado com reivindicar aqui, mas esperar uma submissão da parte dela. Agora, se não faz isso, não tem como ser submissa, né? Não estou dando desculpa você não ser submissa, não, as irmãs não serem submissa, não, porque a instrução da palavra de Deus é isso. Mas agora, para que haja harmonia no casamento cristão, é o que? Tem que haver equilíbrio. Você não pode, não é só um lado que tem que ceder, então tem que haver equilíbrio. Quando estamos lidando com não cristão, o que a gente tem que fazer? Orar ao Senhor para que o coração seja comovido. E a gente tem que orar também para que a gente consiga, no máximo possível, exercer a nossa função. Mesmo não tendo resposta, que se torna ainda mais difícil, é um fardo mais pesado. Por isso, jovens, a palavra aconselha o quê? Não ter julgo desigual. Não casa com uma pessoa que não exerce a mesma fé que você. Então depois você vai falar para ela, olha, Jesus fala que você tem que ser submissa, o homem, né? Casou com uma mulher que não é crente, ó, Jesus fala que você tem que ser submissa. Quem é Jesus? Eu estou nem aí para Jesus, né? E você vai fazer o quê? Nada, você não vai poder fazer nada. Então, por isso é a atenção aqui nas escolhas que a gente tem que fazer. E o mesmo serve para a mulher.
mulher fala, olha, eu tenho que ser submissa a você, mas Jesus fala, a Bíblia fala que você tem que me amar igual Cristo me amou. Eu não estou nem aí para o que Cristo fez por você. E aí qual é a resposta? O que ele tem que fazer? Então, está na condição, o que você vai fazer agora? Vai largar, abandonar o incrédulo, a incrédula? Não, você vai para o joelho, para que o Senhor mude a vida dela, nessa esperança e nessa oração, e sem muita palavra, ganhar no silêncio, na oração, sendo o exemplo. A maior pregação nesse conceito é o exemplo, tá? Se você quer ganhar alguém dentro da sua casa, não é por muito falar não, porque falar, ora para que Deus levante outra pessoa para falar, inclusive, e você seja exemplo em tudo. Cuidado também que você vai ter que ser mais exemplo do que muita gente que você já viu por aí. Então, o exemplo vai mostrar quem verdadeiramente você é, e então vai lançar uma palavra no coração dele. E aí o Senhor pode proporcionar a oportunidade de uma palavra chegar lá. Então, a nossa responsabilidade é viver, exemplificar. Então, o diácono cristão, ele tem que ter essa responsabilidade. Então, vamos agora avançando mais. A função dos diáconos em Atos capítulo número 6. A função dos diáconos em Atos 6. Quando forem instituídos diáconos, estes homens de fala grega foram separados. Quando foram instituídos diáconos, estes homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. Era esse o trabalho que eles tinham que fazer lá na igreja primitiva, tá? E agora nós vamos ver qual é o diácono de hoje. Mas não resumia só nisso não, porque como cristão tinha a responsabilidade de evangelizar, tinha a responsabilidade de falar do evangelho de Cristo, e isso permanecia. Uma coisa não tampa a outra, tá? Mas agora, essa era a função em Atos capítulo número 6, foi isso que eles foram levantar. Os diáconos de hoje, quais são as funções dos diáconos de hoje, dentro da nossa igreja? Vamos lá. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através de orientações do pastor. Então, de repente, o que você sabe de diácono vai servir numa outra igreja se você aprendeu aqui. Não vai servir lá, aqui. Eu estou falando no exercício diaconal mesmo, no exercício da igreja, tá? Então isso, a Bíblia não falou, né? Olha, os diáconos tem que fazer assim, tem que ir lá, os diáconos tem que cobrar oferta. Não, isso aí é uma norma da igreja que usa do voluntariado do diaconato para poder auxiliar aqui na igreja, tá? Mas não tem uma delegação específica por Jesus ou pela Bíblia, não. Então cuidado, senão você vai falar lá com o pastor, pastor, a Bíblia falou que os diáconos tem que fazer. Não, a Bíblia não falou nada disso, não. Agora tem exemplo de como a gente pode seguir, a gente tem que usar o melhor para a igreja de Deus, tá? Então vamos lá, algumas das orientações, né, que nós podemos usar e que nós normalmente usamos na igreja. Cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. O que é as tarefas espirituais ligadas ao culto? Uma ordem dentro do culto, a preocupação com a hora, né, do início do culto, a preocupação com a ordem que estão todas as coisas, um compromisso assíduo, né, com a programação específica da igreja. Então não cabe a um diácono que está exercendo a função necessariamente, não cabe a esse diácono chegar na igreja depois que o culto já começou, né? Porque ele já perdeu uma boa parte do início ali. Se o pastor precisar dele, como é que está as coisas? Então tem que estar sempre apto, preocupado, ajudar na organização, estar ali, cuidar das tarefas que ele tem que estar envolvido para poder participar. Amém? Distribuir os elementos da ceia do Senhor também são atribuições, né, que são delegadas ao diaconato. Também no momento nós estamos aqui repartindo a Santa Ceia, levar, ministrar. Irmão, nós temos que entender isso aqui de forma poderosa. Tem muita gente que diminui o ato de servir. Cuidado com isso. Não é porque é uma função de diaconato que é menor do que a outra, não. Eu amaria também, irmãos, pegar a Santa Ceia também e distribuir e servir os irmãos sem nenhum problema com isso. E qualquer líder, qualquer ministério da igreja tem que estar aberto a isso. Presbitério, pastoreio, qualquer que for, tem que estar aberto a esse serviço. Mas, por norma, né, geralmente é o diácono que tem esse ato maravilhoso de servir na Santa Ceia. Tá? Não é porque é um serviço, então vamos jogar para os diáconos fazer. Não, isso aí é algo maravilhoso, servir, e encarar isso com alegria no coração. É prazeroso, tem que ser prazeroso isso no coração. Servir, distribuir entre os irmãos um ato tão precioso que é a administração da Santa Ceia, por exemplo. Recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos, ofertas. O que é que nós fazemos aqui? Nós temos a decisão de os irmãos levantarem e depositar diante do gasofilácio.
Tá? Então os irmãos levantam e depositam aqui. A nossa igreja não tem um grande número, mas imagina agora 500 pessoas levantando para vir à frente entregar, ou centenas de pessoas levantando para vir. Imagina o tumulto que não causa ali uma desordem total. Então, normalmente, uma organização que os diáconos vão fazer para que todos consigam contribuir. Não necessariamente passar com a salva ali, né? Antigamente no Brasil também passava com um coador, eu sabe um coador de pano, o Emílio está me olhando, não está entendendo não. Mas se tivesse um exemplo aqui, a gente ia exemplificar. Pegava uma madeira, um maço, né, assim, e fazia uma bolsazinha de tecido, né? Com uma boca redonda assim, e passava, aquilo ali tinha os bancos, então ia passando na frente, perto de cada irmão, 5 irmãos contribuíam. Aquilo era meio constrangedor, né, aquela ação. Não, Brasil. Como é que é? Ainda existe. Ainda existe. A verdade é que a gente muitas vezes acaba carregando coisas, né, de tradições, acaba carregando. Mas não há um erro assim nisso, tá? Não está errado, o diácono passa ali. Só que às vezes é meio constrangedor. Então a gente optou, né, porque os irmãos levantam e depositam, não alguém ali, né, meio que tipo, e aí? Porque tinha uns diáconos, irmãos, que eram meio embaçados, eles chegavam mesmo assim, ficavam meio que esperando, e aí, não vai mover não, tinha esse tipo de coisa. Então, é algo que era meio, mas o diácono ele tem a responsabilidade de, imagina, o momento da nossa oferta, vamos falar da nossa liturgia aqui, o momento da oferta, a gente já sabe o momento da oferta, nós vamos ofertar ao Senhor, os diáconos se posicionar, né, vir aqui, abrir, preparar aqui, ficar atento, se alguém precisa, né, de uma atenção ou outra, então, são serviços diaconal dentro da igreja do serviço, tá? Então, alguns exemplos aqui. Auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. A segurança é bom, né? O que é? É a segurança do culto aqui. Aí, auxiliando o irmão Evídio aí, ó. Ali no grupo. Os outros irmãos conhecem? A irmã Sueli conhece da igreja? Conhece, né? Eu não sei, então tá. O irmão Carlos Duarte conhece, não conhece, irmão Carlos Duarte? Amém, glória a Deus. Então, esse serviço. Então, nós tomamos a decisão de quê? E há uma... Como é que eu posso explicar? Há uma interpretação nisso aqui, tá? E não é simplesmente porque é feio, porque é constrangedor, não. Há uma interpretação, é algo voluntário. Então, é algo que, tipo assim, você levanta do seu lugar e traz a sua oferta. Então, não é simplesmente porque a gente está com preguiça, ou não tem ninguém para pegar aí, ou não. É algo tipo assim, não, levanta e exprima essa adoração ao Senhor. Levanta e expressa essa adoração ao Senhor. Então, é nesse sentido. Então, voluntariamente você tem liberdade de ofertar, e é esse o nosso convite, né? Então, sinta a liberdade de ofertar. A igreja nossa lá deu esse problema aí. Foi aumentando muito. No nome da oferta, pessoas iam se passando, voltando, e tal, voltando, aí o pastor começou a usar sal. Usar sal. Para passar com sal. Aí quem ofertar já segurava na mão, precisava ficar. Exatamente. Já segura na mão e dá sinal que você quer, né? Que é pra gente ir direto. Já salva o cabo dela igual o relógio para pintar. Igual o extensor, né? Para buscar longe, não pode passar nada. A gente tem que arrumar soluções, né? Igual, sim, pode falar. Eu ia falar que eu já vi igrejas também que são igrejas grandes, que daí em vez de ficar só um lugar para oferta, fica o diácono, tipo 3, 4 diáconos espalhados lá na frente. Sim. E aí tipo, tem os corredores, né? Aí as pessoas vêm pelos corredores, mas daí não é só um gasofilaço. São vários gasofilaços, exatamente. Eu já vi também, abre-se um corredor e deposita nos corredores, ou seja, fica algum diácono também com o gasofilaço na mão, recebendo. Então faz por secção, né? Então há formas, né, mas a ideia, né, é importante manter ela, né? Levanta e vai, né? Não espera alguém tipo, meio que te constranger, né? Não, então a ideia, né, é essa, de uma forma bem transparente e clara, mas é essa, de ser um ato, né, expresso, abrir uma expressão, né, não simplesmente tirar dinheiro do bolso e dar, mas é uma oferta, eu levanto, eu vou, eu decido, e é um momento precioso, tá? E com certeza o Senhor está ali esperando. Então, auxiliar na ordem, na segurança e na liturgia do culto. O que é? Aquele copinho de água abençoado, ali uma orientação, uma criança que começa a correr aqui dentro, ter ali atenção, temos que ter atenção às crianças, mas também não é tratar mal as crianças, tá? Temos que entender que as crianças, por mais que os pais tenham responsabilidade, tem criança que realmente fica difícil,
Aí um pai novo convertido está vindo, alguém que está vindo, está tendo experiências com o Senhor, está ali no momento, é difícil cultuar e dar atenção à criança ao mesmo tempo. Cultuar no sentido de se entregar mesmo, não estou falando que eles cultinham meia boca não, estou falando de culto mesmo, você sair com aquilo todo remelado mesmo e tal, aqueles cultos é difícil, como é que você está chorando, de repente, menino vem cá e para de chorar, né? Depois volta de novo, fica difícil, não fica? Então, essa atenção aqui, né? A criança está ali numa hora com carinho, cuidado e tal, pegou, puxou ali de lado, tentar, né? E estar atento à segurança também, o que está acontecendo, os movimentos estão acontecendo dentro da igreja, é muito importante. Uma pessoa entrando, a gente tem que estar preparado sempre, uma pessoa entrando para dentro da igreja, tem que haver um posicionamento de homem logo, né? Ali, dar uma atenção, ver o que é, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Então a gente precisa sempre estar preparado, zelar, cremos no Deus que cuida de nós, amém, glória a Deus, amém, nós cremos no Deus que zela, mas nós temos que vigiar, a todo tempo a gente tem que ter vigilância, né? Então é nossa responsabilidade, o diácono vai auxiliar nisso aqui tudo, senão o pastor não consegue, né? Senão os irmãos acaba ficando complicado. Então é importante essa função, ela é necessária, tá? Ela é necessária ter toda essa atenção. Então são funções que o diaconato tem que ter uma posição. Então é isso que serve. Então não é simplesmente uma regalia para os pastores, para a igreja, não, irmãos, é algo maravilhoso para o bom funcionamento da obra de Deus. Tá? Então seja aberto a isso, tem muita gente fechada ao diaconato, seja aberto, permita, né, ser consagrado ao diaconato. Nós usamos, né, uma separação para o diaconato, que nós oramos, né, ministramos, não cremos, né, e isso é bom, não cremos em chamado para diaconato. Eu não tenho chamado para servir, então você não tem chamado para ser cristão. Eu não tenho chamado para poder servir, não, então você não foi chamado para ser cristão, precisa mudar posicionamento. Então o serviço está aberto a todos, então precisa desse auxílio. Liturgia de culto está aqui e tal, precisa de um auxílio, um copo, uma coisa qualquer, um microfone, alguma coisa atrapalhando aqui. É claro que nós procuramos, né, ter pessoas específicas orientadas para isso, mas é preciso de uma atenção de todos. E quanto mais nós formos crescendo, e é que o Senhor está derramando sobre nós uma bênção de crescimento, quanto mais nós formos crescendo, mais necessário será esse serviço e esse trabalho, tá? E de exemplo para a nossa vida cristã, nós precisamos, irmãos, estar igual os diáconos aqui. Essa é a função de todo cristão. Pastor, eu não sou consagrado, não sou levantado diácono, irmão, esteja na brecha, fica na brecha, vem para o culto, mas vem na brecha. O que é vir na brecha? É vir a tempo, ligado. Tem ali uma coisa ali sobrando e tal, você pode fazer, faça. Tem ali uma coisa ali e tal, vai lá, exerça. Nós precisamos estar com esse espírito de disposição. Irmão, eu vou na igreja dos outros, eu tenho que até me segurar às vezes, cuidado e tal, mas eu vou lá, como eu estou vendo uma coisa, já está meio esperando ali, não está tendo diácono, já quero levantar e ir lá e auxiliar também, mas estão prontos para servir, é isso, é esse que tem que ser o espírito pronto para servir, e não só aqui dentro, tá? Nós encerramos essa parte do diaconato falando sobre isso, não é só aqui não, tá? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, seja pronto a servir, irmãos, em nome de Jesus. Na nossa casa, às vezes a gente tende a ser mais relaxado, descansado e tal. Dentro da nossa casa, procurar servir o outro. Imagina você e sua esposa, um procurando servir o outro. Que bênção que não vai ser? Ninguém vai se sentir explorado, cansado, não. Todo mundo procurando. Ninguém fica ali, traz um copo d'água para mim. Faz isso. Não tem problema em pedir uma vez ou outra. Mas agora também, né? A pessoa senta lá, o rei lá e fica, né? Traz um copo d'água, traz um café, não, pelo amor de Deus, tá? Tem uma coisa que a gente não gosta, ninguém gosta, mas é de pessoa folgada, aproveitador. Então, o coração de diácono dentro de casa, no ato de serviço, no relacionamento, seja pronto para servir, por todo lado. Exemplifique Jesus, mostre Jesus para as pessoas em tudo que você for fazer, mostre Jesus. Aponta as pessoas e fala, rapaz, que pessoa prestativa, que bênção. E aí depois vão ver sua origem. Qual a origem? Cristão. Fala de um Jesus que muda a vida, que transforma. Eu quero esse Jesus dele. Amém? Então, em nome de Jesus, o coração de diácono implantado dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, aproveitando, né, geral aqui, já nos alinhando, né, para o serviço da nossa igreja, mas também nos preparando para uma vida exemplar em tudo que nós vamos fazer. Em tudo, seja sempre servo, coração de servo.
Não tem problema em receber o copo d'água, não tem problema em pedir o copo d'água de forma em momentos específicos, né? Agora não seja folgado, não, tá? Um dia, um irmão moreninho virou para um irmão clarinho mais velho, e virou para ele e falou assim: olha, o tempo de escravo já acabou, tá? Tá pensando o quê? Isso foi o meu lindo irmão cheiroso, virou para mim, na minha altura da juventude, virou para mim e lançou essa pérola um dia que eu pedi ele uma coisa. Uma única coisa que eu pedi, ele virou e falou isso comigo. Amém? Brincando e concluindo aqui, convido você a colocar sobre os pés. Amém? Vamos orar, encerrando, né, esse nosso culto de hoje, concluindo essa parte. Quer ficar comigo? Tá bem, então, quietinho. Concluindo nessa parte do serviço do diaconato, do serviço em si, porque nós estamos falando de posicionamento, tá? Então nós falamos posicionamento na identidade, que você posiciona em Cristo, viver em Cristo, e agora o posicionamento segundo essa tua identidade como filho de Deus, é o que Deus espera da gente, um coração apto a servir, sempre, em qualquer circunstância, tá? Seja pronto para servir, não permita aproveitadores. Não permita pessoas ficar sugando, aproveitando de você, não. Tenha limite. Bota ponto final, saia de relações, cuidado com saia aqui, tá? Mas relações tóxicas, né? A não ser que você seja casado e você precise, em nome de Jesus, buscar no Senhor uma solução para isso. Agora, relação de amizade, que só aproveita. Relação, amizades, namoro, que só está nessas condições. Relação profissional dessa maneira, fuja em nome de Jesus, tá? Mas agora, tenha o coração pronto para servir sempre. Não deixa essas circunstâncias, esses exemplos ruins prejudicar a sua atitude. Amém? E essa é uma palavra de vida para você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor por este tempo. Pai, que o ato de servir esteja continuamente no nosso coração. Pai, dentro do casamento, para os nossos filhos, Pai, dos filhos para os pais, Senhor, aos nossos trabalhos, Senhor, aos nossos encarregados, aos líderes, Senhor, na sociedade, Pai, em nome de Jesus, que estejamos sempre prontos para servir, Pai, exemplificando o grande exemplo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro clamando ao Senhor misericórdia, Senhor, por todos os teus filhos, Senhor, que estão em algum modo de relacionamento, Senhor, tóxico, Pai, que tem aproveitado, que tem, Senhor Deus, de certa forma, Pai, aproveitado mesmo, Senhor, da condição do coração de servo, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor trate, Senhor, vidas desse jeito, Pai, que o Senhor entra com provisão, que o Senhor abre portas, Senhor, para que teus filhos, Senhor Deus, livre, Senhor, de relações desse gênero, Pai, que o Senhor converta corações, Senhor, de marido, coração de esposa, Senhor, que está assim, Pai, em nome de Jesus, corações aptos a te servir, aptos a servir o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, Pai, em nome de Jesus, que este, Senhor Deus, ato de serviço poderoso, Senhor, esteja presente no nosso coração em todas as áreas da nossa vida, Pai, que a graça poderosa do Senhor enche o nosso coração, nos dando, Senhor, regozijo sempre no servir, Pai, até que o Senhor venha, Pai, até que o Senhor venha, Pai, e nós receberemos, Senhor, a coroa da vida, sendo um grande exemplo, Pai, para essa sociedade, em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos, encerrando, Senhor, este culto de ensino, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que concorda diz: amém. As mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Assim? Amém.